chama a gente pra um momento novo de caminhar junto com seu povo. É hora de transformar o que não dá mais. Sozinho e isolado ninguém é capaz. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem. Triste e sombrio foi meu viver, longe de ti, meu Salvador. Paz e perdão de ti venho obter, junto de ti, Senhor. Foi grande a luta da provação, tenho sofrido muita aflição, pra confortar o meu coração. Eu venho a ti, Senhor. Minhas vaidades atirarei longe de mim, ó Salvador, pois teu querer será minha lei. Servir-te-ei, Senhor. Teu grande amor desejo provar e tua graça manifestar. Junto de ti desejo ficar, junto de ti, Senhor. Graça e paz a todas, todos e todes, queridos irmãos, irmãs da classe Santuário. Quero aqui compartilhar com vocês dois textos das Sagradas Escrituras. Antes, agradecer ao pastor Luciano pelo convite e o privilégio de falar para vocês. Os termos cristianismo, política e cidadania são amplos e em curto tempo, obviamente, não dá para abordar muitas coisas. Mas quero começar com um texto de Neemias que fala dos judeus na sua terra, mas debaixo do domínio do Império Persa. Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. Alguns diziam: nós, nossos filhos e nossas filhas somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam: tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. E havia ainda outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre nossas terras e as nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue, dos nossos compatriotas e de nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podem nos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Veja aí o processo de expropriação, né? E uma queixa, né? Um protesto, uma
uma manifestação denunciando os próprios irmãos, né? Os próprios judeus que estão nesse projeto de reconstrução da nação, que estão explorando os outros, né? E eles não olvidaram isso, eles colocaram isso em questão, isso foi tratado numa assembleia para que houvesse reparação e houvesse conserto entre eles. Mas aí a denúncia da expropriação de terras, a expropriação das colheitas, a expropriação das plantações, das casas, né? E dos próprios filhos, né? Aí a presença da fome, e como filhos e filhas são reduzidos à escravidão. E eles lembram, os nossos filhos são tão bons quanto os deles, são do mesmo sangue, todos são filhos e filhas do mesmo Deus, estão dentro do mesmo pacto. Por que que agora, né, estamos sendo escravizados, tendo que perder aí as nossas terras, nossas casas, nosso trigo, nossa alimentação e passar fome, né? Esse é um protesto muito bem feito, aliás. Esse ajuntamento, essa assembleia que se constitui nesse momento da reconstrução dos muros, que é símbolo da autonomia política, não pode olvidar que a reconstrução dos muros passa também pela reconstrução da justiça, e a justiça nos sentidos mais amplos, justiça econômica, justiça social, né? Justiça étnica, de gênero, justiça em todos os sentidos, né? Que abarque a vida, né? E que garanta o bem viver a todos. O que essas mulheres e homens estão aqui denunciando, né, é a opressão e a violência, inclusive olvidando ou colocando de lado o caminho de Deus, né, para a reconstrução. Então, que reconstrução é essa que não reconstrói também as relações e a justiça no meio do povo? Um outro texto é de 1 Pedro, né, que diz assim, 1 Pedro capítulo 1, verso 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos que vivem como estrangeiros da diáspora, do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da província da Ásia e da Bitínia, eleitos segundo a predestinação de Deus Pai pela santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, a vós sejam multiplicadas graça e paz. Veja, aos estrangeiros, né? Aqueles que vivem como estrangeiros na diáspora, aqueles que não têm lar, né? Aqui é um lar para quem não tem casa, quem não tem acolhimento. Nesse aspecto aqui, os estudos sociológicos sobre a carta da 1 Pedro mostram que estes irmãos e irmãs, estas pessoas de diferentes etnias que vivem nessa dispersão, nesta diáspora, eles não têm lugar para ficar, não têm cidadania, não têm direito, né, a cultivar a terra e criar seus filhos. Estão sempre numa relação nômade, mas num nomadismo que procura casa, que procura lugar, que procura acolhida, que procura um reconhecimento, né? Que procura a justiça, e que lhe falta. São por todos expropriados, explorados, e sofrem todos os racismos e todas as violências, e não há ninguém os acolha e os reconheça, dê voz e vez, porque não tem cidadania, né? Não tem aí uma cidadania política nesse Império Romano, né, que desterritorializa as pessoas, que exploram elas e colocam elas em situação de extrema miséria. Vivemos no Brasil, onde mais de 30 milhões de pessoas passam fome. Muitas delas não têm teto, não têm terra, não têm trabalho. Aliás, este é o lema do Papa, né, na carta que nos convoca a pensar a economia de Francisco: terra, teto e trabalho. A cidadania passa pela ideia de direitos. Aliás, numa experiência democrática, que é uma forma social e política, como diz a professora Marilena Chauí, uma filósofa conhecida brasileira que estuda o campo da política e do autoritarismo no Brasil, diz que a democracia é a geração de direitos, a legitimidade do conflito e a soberania popular. Ou seja, o povo deve participar,
não só oferecendo um mandato àqueles que são eleitos, mas exigindo e esperando deles que desenvolvam políticas públicas que possam conservar, preservar os direitos e ampliar os direitos. E resistir à lógica do neoliberalismo, que transforma o Estado em empresa, que encurta o Estado, né, e alarga o mercado e os seus interesses e suas ambições, né, que destrói a vida do outro, né? Então, deve ser gerador de direitos e preservador de direitos, deve legitimar o conflito no sentido que o conflito e respeita a pluralidade e a diferença no interior da sociedade, os diferentes projetos em disputas, né? Então, quando nós falamos de cristianismo na antiguidade, era aqueles que oferecia uma casa, um lar para quem não tem casa, né? Então, era um lar para quem não tem casa, que estavam dispersos, que estavam na diáspora, que estavam sem a cidadania, que estavam sem direitos, que estavam sem proteção, né? Que eram subalternizados, escravizados, né? Expropriados, explorados. Então, as comunidades cristãs eram lugar de acolhimento, lugar de partilha, de ajuda mútua, de cumplicidade do cuidado nas áreas e nas regiões onde o Estado não se fazia presente. O Estado era presente para alguns poucos, né? O Império e os seus benefícios ia para alguns poucos. A grande maioria aí, dispersa e sem cidadania e à deriva, não encontrava casa, nem lugar, nem acolhida. E as comunidades cristãs serviam como esse suporte, servia como esta casa, como esse lar, como essa acolhida, para então reconhecer esses diferentes sujeitos no interior da sociedade e lhe dar protagonismo, lhe dar voz, lhe dar reconhecimento, né? Então, a ideia de serem eleitos de Deus, né? De serem agora irmãos e irmãs de Cristo Jesus, né? De fazerem parte de uma comunidade, de todos terem a mesma vocação, né? Porque Cristo, com o seu sangue, comprou a todos. Agora todos estão diante de um Senhor que não os explora, não os mata, mas lhe dá vida, potencializa a vida, lhe dá dons e os convida a servir uns aos outros, né? Então, a dimensão da política é essa construção do bem comum, né? É buscar construir e alargar a tenda, a casa para todos, com iguais direitos, onde a justiça corra como um rio, né? E possa fertilizar e fazer florescer a vida de todos na comunidade. O cristianismo é essa experiência, mesmo numa sociedade marcada por essas contradições, e as comunidades não deixam também dentro dela de enfrentar contradições, mas ela afirma a vida acima de tudo, acolhe a todos e abre espaço para que a vida floresça, os seus filhos, né? Que se construam laços concretos de ajuda, de companheirismo, né? Então, a dimensão do cristianismo é esse lar para quem não tem casa, que se abre a serviço sempre do outro. A política como esse espaço onde Deus também faz a política, porque Deus constrói a casa para todos, né? E nos convida sempre no seu sonho, para lembrar Isaías, né? A pensar a cidade e como a prosperidade, o bem comum para todos, a vida para todos, né? A terra, o teto e trabalho, criar seus filhos e filhas com iguais direitos, né? Ampliar os caminhos e os seus horizontes e possibilidade, né? E a cidadania, que é essa construção contínua na democracia de criação de direito, de preservação de direito, de disputa por um projeto de justiça cada vez mais abrangente, né? O bem viver para todos. Então, mais do que nunca, esses dois textos nos convidam a refletir isso. O protesto diante da injustiça, não podemos diante dos nossos irmãos e irmãs brasileiros e brasileiras, e não só aqui, mas em todos os lugares, para lembrar Martin Luther King, a ameaça à justiça em um lugar é uma ameaça
a justiça em todos os lugares. Não podemos olvidar, esquecer ou ficarmos indiferentes às plataformas, às lutas, às reivindicações de todos os segmentos da sociedade e com eles nos juntarmos, nos solidarizarmos, nos dar as forças, encontrar caminhos, pensar alternativas para que os filhos e filhas e as novas gerações cresçam, mesmo diante desse mundo marcado por tantas contradições violentas, mas que a gente abra mundo, teimosamente, abra caminhos para que a vida floresça, agrietar, sabe? Aquelas rachaduras em meio a um sistema perverso, mas onde a vida brota teimosamente, floresce e busca outras saídas, se reinventa, Reinventa a si mesmo, reinventa os mundos e potencializa a vida dos outros. E é assim que o Espírito vai soprando, criando outros mundos a partir da força e energia da comunidade, da sua teimosia, das suas parcerias e da sua alegria de celebrar a vida, de lamentar, mas também de se levantar, dar as mãos e seguir potencializando uns aos outros. Que a energia da Divina Ruá possa então tocar e animar os nossos corações e as nossas vidas. Um abraço, meus irmãos, muito obrigado pela oportunidade. Lapidar minha procura, toda trama lapidar o que o coração com toda inspiração achou de nomear, gritando a alma. Recriar cada momento belo já vivido e mais atravessar fronteiras do amanhecer e ao entardecer olhar com calma. Então, alma vai além de tudo que o nosso mundo ousa perceber. Casa cheia de coragem e vida, tira a mancha que há no meu ser. Te quero ver, te quero ser. Alma, viajar nessa procura toda de me lapidar, nesse momento agora de me recriar, de me gratificar, te busco ao meu ser. Casa aberta onde mora o mestre e o mago da luz, onde se encontra o tempo que inventa a cor, animará o amor, onde se esquece a paz. Alma vai além de tudo que o nosso mundo ousa perceber. Casa cheia de coragem, vida, todo afeto que há no meu ser. Te quero ver, te quero ser. Alma, Alma, Bom dia, classe Santuário. Nós estamos no mês de setembro, setembro amarelo, segundo o calendário da Organização Mundial de Saúde, o mês no qual o tema para estudo, divulgação, pesquisa, qualificação é o fenômeno do suicídio. Em 2001, a Organização Mundial de Saúde lançou um relatório e nesse relatório trazia que no ano de 2020
a depressão e o suicídio seriam a segunda causa de adoecimento e morte. Quando chegou o ano de 2014, isso foi constatado e os países signatários foram chamados para fazer um novo planejamento, criar estratégias para se fazer um enfrentamento a esse desafio. E o que foi percebido é que o suicídio era um fenômeno que ocorria principalmente, majoritariamente, entre as pessoas mais idosas, pessoas do fim da vida. E o que vem acontecendo é que esse fenômeno tem alcançado os jovens e adultos jovens, chegando também aos adolescentes e às crianças. Infelizmente, há relatos de crianças de 6 anos de idade. Bem, esse fenômeno ele é estudado muito pela psicologia, psiquiatria, filosofia, economia, teologia e sociologia. Na verdade, foi a sociologia, o campo de saber que mais trouxe informações, isso no século XIX. Inclusive, a própria sociologia foi criada a partir de um estudo sobre suicídio. E o pesquisador, que é considerado sociólogo e filósofo, Émile Durkheim. E ele trouxe uma classificação. Essa classificação não tem julgamento, não tem juízo de valor, mas ela é colocada como suicídio egoísta, suicídio altruísta e suicídio anômico. O suicídio egoísta seria aquele no qual o indivíduo não se sente ligado socialmente, ele não se sente fortalecido e apoiado pelos laços sociais. No suicídio altruísta, seria o suicídio que o indivíduo faz em nome de uma causa, de um povo, de um projeto coletivo, como no caso dos kamikazes durante a Segunda Guerra Mundial, ou de mulheres idosas que optam por serem queimadas vivas quando o corpo de seus maridos, são as viúvas indianas, né, estão sendo queimados na pira, né, ritualística. E já o caso do suicídio anômico seria aquele no qual a sociedade romperia com suas leis, com seus valores, e as pessoas se sentiriam inseguras, como no caso do sequestro, né, das cadernetas de poupança que aconteceu no Brasil, no governo Collor. Mas o que tem nos chamado a atenção é o crescendo desse fenômeno. A cada 4 segundos, uma pessoa morre por suicídio neste planeta. E além de se buscar as causas na tentativa de se promover a saúde mental, se fazer prevenção de doença mental, e doença mental não é a única causa do suicídio, há também a questão de que, por ser um fenômeno social, o suicídio demanda ações, intervenções, planejamento na área social. Devemos nos lembrar que os indivíduos que chegam ao suicídio, eles passaram por decepção, por desapontamentos, por desespero, desesperança, até atingir a desistência da vida. Daí que políticas inclusivas, em que as pessoas se sintam incluídas com projeto de vida, fazem parte das estratégias para a diminuição desse fenômeno que tem nos angustiado profundamente. Lembrar também que as famílias e as pessoas que perderam seus entes queridos, elas precisam de um apoio, elas precisam ser acolhidas, precisam ser ouvidas. E o nome
dessa estratégia, dessa técnica, dessa política, é a política de pós-venção. Nos estudos do século passado, eles traziam que pelo menos 10 pessoas estavam sofrendo, sendo atingidas diretamente pelo suicídio de alguém. Hoje, os estudos já trazem que são pelo menos 100 pessoas. Isso nos faz pensar que aumenta muito o nosso compromisso, aumenta muito a necessidade de políticas públicas de inclusão, aumenta muito a necessidade de que grupos sociais e grupos religiosos estejam atentos no sentido de acolher, de dar suporte àqueles que estão num momento de sofrimento e só veem a desistência da vida como única e última possibilidade de saída do sofrimento, para que isso não aconteça, e também dar suporte e acolhimento à pós-venção das pessoas que infelizmente perderam seus entes queridos. Que Deus, pois, possa nos orientar, que sejamos reflexos, materialização desse Deus, Mãe e Pai, para que todas as pessoas possam ter vida e vida em abundância. E nós estamos no meio da cidadania, através de nossos representantes e políticas públicas, nós podemos garantir a inclusão da maioria da nossa população e, quem sabe, de todas as pessoas. Amém e obrigada. A esperança move a vida. Vive no verbo esperançar e significa oportunidade. Esperançar é agir, buscar, possibilitar. É saber que hoje pode ser diferente amanhã. Cada um de nós pode levar esperança a quem precisa, a uma pessoa conhecida ou desconhecida, e podemos fazer a diferença e inspirar um propósito a uma vida. Vamos juntos esperançar? Aprendi com Deus que ventos fortes nos fazem atravessar desertos como sementes e voltamos como flores. Aprendi com Deus que palavras voam feito pássaros, mas atitudes silenciosas são como árvores que se fincam no chão, criam raízes e dão frutos. Aprendi com Deus que até o céu tem o seu tempo de azul e de cinza, de nuvens e de sol, de luz e de escuridão, mas que tudo acontece no seu tempo. Aprendi com Deus que acordamos todas as manhãs porque Ele é quem nos desperta para novas batalhas, novas vitórias, novas vivências. Aprendi com Deus que nada é por acaso, que para tudo e todos existe uma resposta e que com paciência tudo se encaixa no seu devido lugar. Aprendi com Deus que não existe sorte, existe bênçãos, que somos frutos de um amor sem igual e sem limites e que a fé nos faz abençoados todos os dias pelo zelo e misericórdia de Deus. E Jesus te abençoe. Excelente dia.
a nossa dor ecoa no silêncio. Silêncio que é solidário, silêncio que é clamor, silêncio que é profecia, silêncio consolador, silêncio que é solidário, silêncio que é clamor, silêncio que é profecia, silêncio transformador. Quando o dom da vida, dádiva divina, é feita mercadoria com preço e sem valor, quando a pandemia e a injusta economia golpeiam nossa dor, ecoa no silêncio. Silêncio que é solidário, silêncio que é clamor, silêncio que é profecia, silêncio consolador, silêncio que é solidário, silêncio que é clamor, silêncio que é profecia, silêncio transformador. Deus chama a gente pra um momento novo de caminhar junto com seu povo. É hora de transformar o que não dá mais. Sozinho e isolado ninguém é capaz. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem,